Olá, tudo bom com vocês? Então, hoje nós vamos comentar sobre o sangue, né? Aquele tecido conjuntivo que circula aí por todo o nosso corpo, né? Dentro das veias, das artérias, dos capilares. Então, como introdução a esse conteúdo, nós comentamos sobre o sistema cardiovascular, né? Que era aquele composto pelo coração, as veias, as artérias, os capilares, que com o bombear do coração, né? Com aquela contração e relaxamento, que era a sístole e a diástole, fazia com que esse sangue circulasse por todo o corpo, né? E esse sangue, que é um tecido conjuntivo, que nós já vimos lá na primeira aula quais eram as características desse tipo de tecido, era a grande quantidade de matriz extracelular, que nós vamos ver então o plasma, né? Que é um grande constituinte aí do sangue, que é riquíssimo, né? Que é praticamente matriz extracelular. Porém, o sangue ele tem aí inúmeros, né, objetivos dentro do nosso corpo, funções dentro do nosso corpo, né? E aí, quando a gente fala em sangue, a gente pode imaginar inúmeras funções. Então, o objetivo principal do sistema sanguíneo, né, do sangue, do tecido sanguíneo, não do sistema, né, do tecido sanguíneo, é o transporte. O transporte de substâncias, transporte de gases, transporte de dejetos, de hormônios, né? Já vou comentar sobre cada um efetivamente. Então, quando a gente ingere o nosso alimento, que nós vamos lá ver no sistema digestório daqui uns dias, os nossos alimentos estão sendo quebrados até chegar a mínimas partículas, que são as partículas absorvíveis, né? E vão então chegar a esses nutrientes prontos para serem absorvidos lá no intestino. Quando eles forem absorvidos lá no intestino, naqueles capilares, eles vão ter que ser distribuídos para todo o corpo. E é o sangue, através do sangue, que esses nutrientes vão ser levados, né, para ocupar aí as células-alvo. Então, todas as células do nosso corpo, elas precisam de nutrientes e gases para que consigam fazer o seu processo de respiração celular, né? E aí, então, através desse componente aí do nosso corpo, o sangue, é que esses nutrientes vão conseguir chegar a todos os lugares. Segundo, então, vamos dizer função, na verdade a função seria o transporte, mas um segundo tipo de transporte que esse sangue vai fazer é o oxigênio e o dióxido de carbono. Então, nós já comentamos ali no sistema cardiovascular, né, que existe um tipo de respiração que é a chamada respiração pulmonar e a sistêmica. A pulmonar é aquela onde o sangue pobre em oxigênio entrava no coração, né, e ia para os pulmões. Lá nos pulmões elas faziam a hematose, que era aquela troca de, de gases aí propriamente dita, e voltava para o coração um sangue rico em oxigênio, né, um sangue oxigenado, ou sangue arterial, que a gente chama. E aí, esse oxigênio precisa ser levado célula a célula, assim como nós comentamos do nutriente, né, para que ele consiga fazer aquele processo de respiração celular. Então, para isso é necessário gases, né, oxigênio e nutrientes. E aí, quando ocorre esse processo de respiração celular, existem dejetos, né, ou restos metabólicos que o nosso corpo precisa eliminar. Praticamente ureia aí, né? E aí, o nosso corpo, e gás carbônico, né, o dióxido de carbono, aí então esse sangue, quando estiver passando por esses capilares, né, ele vai entrar em contato aí com essa ureia que precisa ser levada embora e com esse CO2 que precisa ser levado embora, e aí ele vai transportar esses dejetos lá para os rins para serem filtrados, e aí vai ser o nosso sistema excretório, né, que vai fazer lá no rim essa filtração do sangue, eliminando aquilo que for dejeto, né, por resíduos metabólicos, e a parte que pode ser absorvida vai ser reabsorvida e vai continuar o seu fluxo. Além do transporte de hormônios, né? Então, hormônios eles estão ali, nós já vimos que existem glândulas, né? Lá no tecido epitelial existia o tecido glandular, aquele que formava as glândulas, né? E as glândulas elas formam inúmeras quantidades de hormônios, por exemplo, nós vamos ver até um associado ao sangue, que esse hormônio ele precisa chegar para atingir as células-alvo, lá o local onde ele vai, né, precisar funcionar, propriamente dito. Então, é através do sangue que esse hormônio vai circular dentro do corpo da pessoa ou do animal para conseguir cumprir a sua função metabólica. Além de ser um assistente de controle de temperatura corporal. Então, lembra que em alguma aula passada eu comentei, né, quando tá frio, quando tá calor, que você consegue, até foi na aula de sistema cardiovascular, que você consegue observar, por exemplo, na mão, ou quando vai tirar, fazer um exame de sangue, que no inverno é muito mais difícil, né, você conseguir encontrar uma veia, uma artéria aí para coletar o sangue do que no verão. Então, no verão,
essas artérias, essas veias, né, esses capilares vão se dilatar e vão vir mais para a superfície corporal. Então nós conseguimos ver as veias melhores desenhadas para auxiliar nessa troca de temperatura do corpo. Além de prevenção de perca de sangue em lesões, né, ou seja, que se eu, por exemplo, me cortar, ou se um animal se cortar, dentro desse sangue existem elementos que nós vamos estudar posteriormente, né, aqui nessa aula, que eles vão formar uma rede, uma fibra, impedindo que aquele sangue fique extravasando do corpo, né? Ou seja, ela vai formar um coágulo para fechar aquela lesão, né? Até também porque uma lesão seria uma porta de entrada para patógenos no corpo dessa pessoa ou desse animal. Então esse sangue, né, para não ser extravasado, ele existe toda uma rede ali de fibras, né, que vai fechar essa lesão para proteger esse corpo, além das defesas do corpo, né, que são aí os anticorpos, né, as células de defesa ou células, glóbulos brancos que vão estar presentes aí dentro desse sangue, né, circulando ali, fazendo a defesa de todo o nosso corpo. E como que esse sangue ele é constituído? Então existem dois tipos aí de substâncias que compõem esse sangue. Uma é o elemento líquido, que é o plasma, né? Então esse plasma, ele é a parte líquida, ou seja, a matriz extracelular do sangue. E aí o que tem nessa matriz extracelular do sangue? Então ali eu até não coloquei, mas desse plasma, 90% dele é composto por água. E só os outros 10%, então, tem proteínas e sais minerais. E aí nós vamos ver que proteínas agora quando nós falarmos um pouquinho ali para frente do plasma. Já os elementos sólidos, ou seja, formados pelo aquele tecido hematopoético, que era aquele tecido lá da medula óssea do sangue, ela forma 3 elementos, que são os eritrócitos, que podem ser chamados de hemácias ou glóbulos vermelhos. Então, se você lê em algum lugar eritrócitos, hemácias ou glóbulos vermelhos, nós estamos falando da mesma coisa. Então, são aquelas células vermelhas que nós podemos ver ali na imagem abaixo, que elas são achatadas, nós já vamos ver por quê, né? São anucleadas e vamos ver o porquê delas serem anucleadas. Os leucócitos ou glóbulos brancos, né, também são a mesma coisa, estão ali circulando para dar uma defesa, né, para o nosso corpo. E as plaquetas, eu não coloquei células ali porque as plaquetas elas são pedaços de células que têm a sua função específica que nós também vamos ver um pouquinho ali para frente. Então vamos comentar sobre o primeiro elemento do sangue, né, o elemento principal, que é o elemento líquido, que é o plasma. Então, conforme comentei, o plasma é a matriz extracelular do sangue. Então, 55% do volume do sangue é plasma, que é essa que está ali na foto, né, nesse tubo de ensaio, essa parte que parece uma gordura, né? Então, ele é um líquido transparente amarelado, composto principalmente, né, por materiais minerais e água, né? Então, o que acontece? Dentro desse plasma nós temos um pouco de proteína, um pouco de sais minerais e muita água. 90% desse plasma é formado de água e os outros 10% que sobram, então, né, dessa parte amarelinha aí, são proteínas e sais minerais. E aí temos aí, então, dentro desses sais minerais, sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloreto bicarbonato, principalmente, e dentro das proteínas nós temos albumina, nós temos fibrinogênio que vão atuar depois, né, formando as fibrinas lá para fazer a coagulação do sangue, e as chamadas imunoglobulinas, que são aí então juntos atuam como sistema de defesa do corpo. Nós depois vamos ver quando nós falarmos dos glóbulos brancos. E aí então, né, o plasma é responsável, por exemplo, pela hipertensão arterial. Então, o que acontece? Quando o indivíduo lá, por exemplo, come muito sal, porque quem é hipertenso não pode comer muito sal? Nós sabemos que o sal, ele atrai água, né? Então, o que acontece? Nós vimos que ali existem sais minerais. Então, o sal, ele acaba tirando um pouco da água do corpo e joga aqui dentro desse plasma. Então, o sangue, ele vai ficar com uma quantidade de plasma aumentada, né? E as artérias aí não tem uma quantidade, um calibre suficiente para ficar circulando esse sangue com grande quantidade de água. E aí o que vai acontecer? Vai aumentar a pressão que esse coração precisa trabalhar, né? Ele vai ter que ter mais força para trabalhar aí, para conseguir bombear toda essa quantidade de plasma aumentada. E aí às vezes o indivíduo vai lá no médico e o médico fala para tomar diurético, por exemplo. Seria para tomar diurético exatamente para tirar esse excesso de líquido que está ali dentro do sangue e fazer com que os seus volumes voltem ao normal e o coração consiga funcionar aí de maneira correta.
Entre outras coisas, né, a hipertensão pode ser até um fator genético, que a pessoa ela perde aquela elasticidade das artérias, por exemplo, e ela já não consegue funcionar bombeando com a força necessária. E aí, então, esse é o parte líquida, né, do nosso sangue. Então, 55% do sangue, né, é essa parte líquida. Então, nós podemos ver aí nessa foto ao lado. Mas os outros 45% que sobram, deles, 44% são as hemácias, que já comentei que podem ser chamados de eritrócitos ou glóbulos vermelhos. Então, elas estão ali, 44% do sangue são essas hemácias, né? Nós temos até uma foto de microscopia ali do lado e pode ver que no meio dessa foto de microscopia ela tem uma cor mais clarinha. E aí, por que que isso tem uma cor mais clarinha? Porque nos mamíferos, né, eles 44% do sangue, nós já comentamos, mas nos mamíferos elas são anucleadas. Então elas têm essa características que nós vemos aí na foto dela ser achatada. E aí, para que serve isso? Na verdade, nós temos aqui dentro dessas hemácias ou eritrócitos uma substância chamada hemoglobina, que é esse pigmento vermelho, né? Então, rico em ferro. E aí, é ele que vai transportar o oxigênio. Então, esse ferro ele tem uma ligação aí com esse oxigênio, né? Esse oxigênio vai se ligar aí nessas hemácias para serem transportadas. E aí, por que eu coloquei nos mamíferos? Nas aves, por exemplo, essas células não são anucleadas, elas são bem redondinhas aí. Então, através da hemoglobina, que é aquele pigmento vermelho, associada com o ferro, ele consegue se ligar ao oxigênio. Eu até anotei aqui, né? Nós vimos então que 44% da quantidade do sangue são esses eritrócitos, esses glóbulos vermelhos. Eu até anotei aqui uma informação que eu acho bem interessante que tem na literatura, né? Ou seja, a quantidade de hemácias que existem em um homem, por exemplo, é 4,6 a 6,2 milhões de hemácias por milímetro cúbico. Então, imagina um milímetro, né? Cria um cubo desse milímetro e enche ele com sangue. Vai existir aí então milhões, de 4 a 6 milhões de hemácias dentro desse pequeno cubo aí. Já para as mulheres elas têm um pouquinho menos, né? Então, quanto os homens era 4,6, mulheres 4,2 a 5,4 milhões, né? Então, elas têm menos hemácia do que os homens. Até existe uma quantidade aí bem grande de hemácias, e se você for fazer, por exemplo, um exame de sangue, essa quantidade de hemácias der reduzida, né, nós vimos aí então que essas hemácias são ricas em hemoglobina, que são aquele pigmento que é associado ao ferro, né, da coloração ao sangue e também o transporte desse gás oxigênio. E aí, se essa pessoa tiver com falta, né, esse animal tiver com falta desses glóbulos vermelhos, né, quer dizer que ela não vai estar tendo um transporte de oxigênio efetivo. Sem que ocorra esse transporte de oxigênio efetivo, não vai conseguir chegar esse gás, né, nas células, e o processo de respiração celular vai ficar prejudicado. Então, essa pessoa ela vai ter menos energia porque vai estar gerando menos energia. Então, até anotei aí. E aí existe o seguinte, quando essa pessoa vai para um local de grande altitude, por exemplo, um local de grande altitude, essas partículas de oxigênio, elas estão mais afastadas uma da outra, né? A gente até vê, sempre cito o exemplo do futebol, né? Quando eles vão jogar em grandes altitudes, vão vários dias antes, né? Para se preparar, porque o corpo ele sofre, né? Com essa quantidade aí de ar rarefeito que a gente chama. E aí o que acontece? Lá nos rins, ele lança um hormônio chamado eritropoietina, que o que acontece? Ele manda aí uma mensagem que devem ser produzidas mais hemácias, né, para que essa maior quantidade de hemácias consiga suprir, né, colar aí mais oxigênio. Então, já que vai ter menos oxigênio ali na atmosfera, que ele consiga colar mais desse gás para suplementar então esse nitrogênio, não, esse oxigênio que vai estar dentro do corpo da pessoa. E aí até existe um tipo de doping que eles fazem, né, que, por exemplo, quando essa pessoa está com seus níveis normais de hemácias, eles coletam uma certa quantidade de sangue, guardam esse sangue aí, então, e no período de um mês aí a pessoa já conseguiu produzir essa quantidade de sangue que ela tinha, normalizar essa quantidade de sangue, e ela vai lá e injeta aquele sangue que ela tinha guardado, exatamente para aumentar a quantidade de hemácias, né, dentro desse sangue, ou glóbulos vermelhos, para que consiga, então,
colocar ainda mais oxigênio, né, dentro dessa circulação sanguínea aí e consiga produzir aí, então mais ATP através da respiração celular. Lembrando que se tiver mais quantidade de sangue dentro das artérias dessas pessoas, né, que ela já vai estar fora da normalidade, isso vai requerer aí do nosso sistema cardiovascular um excesso de trabalho, né? Então esse sistema cardiovascular vai ter que trabalhar mais forte e isso pode prejudicar, né? Então não é muito legal fazer, mas existem e aí você não tem como identificar, né, esse tipo de coisa. Outro elemento figurado do nosso sangue, que nós chamamos de elementos celulares, são os leucócitos ou glóbulos brancos, que são células de defesa. Então nós já vimos aí que 55% era plasma, 44% do sangue era os glóbulos vermelhos e 1% desse volume sanguíneo são essas células nucleadas, né? Lembrando que as hemácias, como nós falamos lá nos mamíferos, ela não tem núcleo, por isso ela tem aquele formato achatado, né? Isso até para otimizar o transporte de oxigênio. E aí, então, nós vimos aí células nucleadas que podem ser agranulócitos ou granulócitos, que é quando ela tem esses grânulos em maior quantidade, então isso no microscópio dá essa aparência de grãozinhos colada nela, ou não. E aí, o que essas células vão fazer? Elas vão fazer a defesa do organismo. E caso esse corpo tenha algum processo inflamatório, né, quando você fizer um exame de sangue, por exemplo, você vai conseguir ver que existiu leucocitose, ou seja, aumenta-se aí o número desses glóbulos brancos, né? E aí você consegue detectar isso através de um exame de sangue. Então eles podem ser desses dois tipos, né? Agranulócitos ou granulócitos. Se eles forem agranulócitos, eles têm os linfócitos e os monócitos, né? Esses linfócitos, eles são responsáveis pela produção de anticorpos que vão neutralizar aqueles patogênicos que entrarem no corpo. Já os monócitos, eles têm a função aí de fagocitose, ou seja, ingerir aí aquelas partículas, né? E aí, esses monócitos vão estar lá na corrente sanguínea e a partir do momento que eles conseguirem entrar em algum tecido específico, ele vai se transformar nos famosos macrófagos. E os granulócitos, então, nós temos aí os neutrófilos, né, que são a primeira linha de defesa do corpo ali, os últimos também responsáveis por fagocitose. Os eosinófilos, que estão ali em primeiro, também fazem a fagocitose e são aí um indício de que existe uma parasitose dentro do corpo dessa pessoa. Então, ele limita a inflamação. Então, quando você faz um exame de sangue, né, um hemograma completo, que chama, ele dá exatamente a contagem dessa quantidade de células, né? Ele dá certinho linfócitos, monócitos, eosinófilos, e aí o médico, por exemplo, consegue ver lá se a sua quantidade de eosinófilos estiver aumentada, por exemplo, ele consegue ver que você tem uma limitação, um processo inflamatório em decorrência e ele está tentando limitar, e isso aí então tem causas de parasitose. Por isso que nas crianças, por exemplo, se faz bastante, né? Exame de fezes, hemograma completo. E os basófilos, que estão ali no meio, eles indicam que existem processos alérgicos, né? Então, são células de defesa que liberam heparina e histamina. Por isso que quando você está com um processo alérgico, por exemplo, você toma um antihistamínico, né? Aquele remédio antihistamínico. Então, o que essa histamina vai fazer? Ela vai fazer a vasodilatação, né? E essa heparina vai transformar esse sangue em mais fluido, né? Então, com as veias, os vasos mais grossos e esse sangue mais fluido, essas células de defesa, elas conseguem, então, penetrar aí dentro dos tecidos para atuarem mais facilmente. E para terminarmos, então, de falar sobre os elementos figurados ou celulares do sangue, nós vamos comentar sobre as plaquetas, que na verdade não são células verdadeiras, elas são fragmentos de células, né? Então elas também podem ser conhecidas como trombócitos e elas ocupam aí 1% do volume total do sangue. Então nessa foto ao lado nós temos um leucócito, né, que é um glóbulo branco, uma hemácia, que é um glóbulo vermelho, e ali no meio nós podemos ver um exemplo desse pedaço, desse fragmento de célula. Esses fragmentos, eles são produzidos lá na medula óssea do osso, né, assim como as outras células que nós já comentamos, só que essas células que eles produzem lá, que existem lá no tecido ósseo que produzem as plaquetas, são chamadas de megacariócitos. E qual que são a função das plaquetas, então?
iniciar o processo de coagulação do sangue. Então, por exemplo, se tá aquele indivíduo lá, acabou acontecendo um ferimento com ele, aquele sangue começa a ser extravasado. E para que não ocorra essa perca, muita perca de sangue, a primeira coisa que vai acontecer é a aglutinação dessas plaquetas no local onde aconteceu essa lesão. Na verdade, primeiramente vai acontecer uma vasoconstrição, né? Que já é uma defesa do corpo, porque se acontecer uma constrição desse vaso sanguíneo, vai sair menos sangue ali por aquela lesão. Então, a primeira coisa que vai acontecer é uma vasoconstrição. Depois, essas plaquetas, esses pedaços de células, né, vão lá para aquele local onde está acontecendo esse extravasamento, né, e vão se fixando ali. Só que isso ele ainda não consegue fazer com que ele tampa, até que ele tampa ali. Só que isso ainda pode ser perdido. Então lembra que nós comentamos que lá no plasma existia uma proteína chamada fibrinogênio, né? Então aquele fibrinogênio ele vai ali também ocupar junto com essas plaquetas que foram ativadas ali, formaram aquele trombo. Ela vai formar uma rede ali, né? Então, junto com aquele fibrinogênio que tinha lá no plasma, vai acontecer uma rede, ou seja, vai formar essa fibrina para que façam então aquela casquinha aí, entre parênteses, no ferimento, até que esse tecido consiga se regenerar por completo. Então, espero que vocês tenham gostado. Conversamos de noite no Google Meet e qualquer dúvida, sintam-se à vontade para perguntar.